Bom, gente, voltamos aqui para a segunda parte, papo bom demais com Vitor Júnior. Cara, eu tô muito feliz, tô amando esse bate-papo com o Vitor Júnior. Cara, é muito legal. E vocês podem voltar, gente, pode voltar aí pra gente fechar aqui o nosso papo, que é resenha e pura, né? Histórias muito bacanas que a gente está aqui trocando uma ideia. O Vitor Júnior, um dos maiores comunicadores do Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, estou muito feliz de estar conversando. Para mim é uma referência, um cara que marcou realmente uma parte aí e marcou a minha vida aí, poxa, por muito tempo. Então é muito legal. Só estou aguardando ele retornar aqui, né, pra gente continuar essa conversa. Se vocês estão participando aí, chama a rapaziada, curta, enfim, que é muito legal o nosso papo aqui. Vou chamar o Vitão. E agora vamos lá. Pô, agradecer ao Léo Viegas, tá aqui acompanhando a nossa live, Vitor. Cara, resenha boa. Eu nem notei, quando eu fui ver, já tava já. Passa rápido, né? Passa rápido. Muito, muito rápido, Vitor. Mas, Vitor, você falava desse momento, né? Pode concluir esse Então, momento de pandemia. Né? Eu estava falando dos fenômenos que essa pandemia está trazendo, né? Então, um fenômeno que já acontecia, mas que a pandemia está ajudando a dar mais destaque, né, são os podcasts, né? Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu conheci muitas pessoas. Eu conheci um americano muito influente. Ele é diretor de marketing do Jaguars. Jaguars é um time de futebol americano da NFL, né? Então eu conheci o Josh McGillis. Josh McGillis é diretor de marketing do Jaguars. Ele é casado com uma brasileira. Ele foi um dos entusiastas da rádio que eu montei lá nos Estados Unidos. Sensacional. Né? E ele tem um hábito de todo dia de manhã, antes de ler os jornais, né, ele ouve os podcasts que têm relação com o negócio dele. Então ele ouve os podcasts que informam sobre posicionamento dos times da NFL nos Estados Unidos. Então podcast já é uma ferramenta que as pessoas utilizam para se informar nos Estados Unidos. Até porque lá tem o 5G, né? Você tem internet lá full time, a sua internet não acaba no celular, não é como aqui você assiste um filme e acabou a internet, tem que comprar mais. Não, lá não, lá a sua internet não acaba nunca. Então isso também colabora para propagar o negócio, né? E isso está acontecendo já no Brasil. Os podcasts estão invadindo, né, o Brasil com temas variados, né? Com temas variados. Isso também está atraindo os anunciantes, né? Claro que cada um com a sua relevância, cada um com o seu segmento, né? Então, a sua rádio gosta de falar de esportes, então você monta um podcast para falar de esportes, ou o esporte que você habitualmente tem mais domínio, né? Quando você fala. Então isso acontece muito lá nos Estados Unidos, né? E movimenta bilhões já de dólares, durante o ano, né? Tem um podcast muito famoso nos Estados Unidos que se chama Freakonomics. Ele fatura cerca de 2 milhões de dólares por mês. Nossa, que absurdo, hein, Vitor? Não, é muito louco. Então, e são edições semanais. Então, eles montam um podcast semanal de 30 minutos. Então, é um por semana. Então, você pega aí 1 milhão de dólares, divide por 4, né? Dá 250 mil dólares cada edição de 30 minutos. Absurdo. Multiplica aí pelo valor do dólar, né? Um podcast nos Estados Unidos fatura mais que uma rádio FM no Rio de Janeiro, se bobear. É verdade. Entendeu? Então, assim, é uma tendência, é uma nova tendência, mas com conteúdo, né? Tem que ter conteúdo relevante, conteúdo que atrai a audiência realmente. E a pandemia está fazendo isso acontecer porque as pessoas estão em casa, estão buscando conteúdo. Ninguém quer ficar na televisão assistindo tragédia. Então você tem um podcast que te ensina a cozinhar, ou então um podcast que
Eu fiz um curso recentemente na Universidade de Wollongong, da Austrália, um curso de storyteller, né? Storytelling para podcast, né? Então, esse curso te ensina a você montar todo um roteiro e criar todo um cenário, né? Porque o podcast não tem imagem, tá? Uma coisa é você ser um youtuber. Podcast não tem imagem, podcast é som apenas. Então você tem que criar todo aquele cenário com uma narração descritiva, né? Então tem podcast lá fora que fala de, tipo Linha Direta, que trata de crimes mal resolvidos ou não solucionados, né? Então esse podcast, ele cria todo aquele cenário, né? Todo aquele cenário que antecede o crime dentro da tua cabeça, né? Você cria aquela paisagem, todo aquele cenário, aquele ambiente dentro da sua cabeça. E esse curso que eu fiz, ele ensina isso, a você criar um roteiro, a você entender como que você vai absorver esses personagens, como que você vai criar uma apresentação desse podcast. Então, isso é uma nova tendência para o Brasil. É uma nova tendência para o Brasil. Ainda não temos pouquíssimos podcasts que tratam dessas histórias, né? Geralmente um fala do que está acontecendo no cotidiano, o outro fala de como investir na bolsa, o outro podcast fala de um outro tema, mas os podcasts que tratam desses temas mais profundos, né, que criam cenários com personagens, com desenrolar da história, isso é novo no Brasil. É novo no Brasil, mas é uma tendência, tá? É uma tendência. Sim. Aqui no Brasil, eu não sei se você concorda comigo, Vitor, até indo... Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo DJ Boné. O DJ Boné DJ Boné. É DJ lá de Orlando, é um dos grandes DJs brasileiros de Orlando. E quando eu fazia eventos, eu fiz alguns shows nos Estados Unidos. Eu produzi Alcione, eu produzi Fundo de Quintal, Tiago Martins, eu produzi Rastapé. Então fiz o Brazilian Day Jacksonville também. Então fiz alguns shows. E o DJ Boné de Orlando era o meu DJ. Era o meu DJ. Poxa! E tá aí. Sensacional! Pô, um abração, DJ Boné. Obrigado demais aí por vir aqui para trocar também essa ideia, participar com a gente. E, Vitor, eu queria te falar uma outra coisa, assim, eu não sei se você percebe um pouco isso, as lives, até tanto no Instagram, que agora é a moda, né? A tendência hoje é o Instagram, mas antes no YouTube e no Facebook, o pessoal fica um pouco perdido para montar conteúdo, né, Vitor? Não tem um certo roteiro. Né? Eu confesso que eu não curto muito, tá? Assim, as pessoas vão me perguntar, pô, como você chegou na live da Rádio Bicuda? Então, o Nelson, ele foi super cordial, me abordou no LinkedIn, que é uma rede social que eu utilizo, que eu gosto muito do LinkedIn, me abordou no LinkedIn e falou, poxa, topa participar da live? Ok, achei sua abordagem super bacana, entrei na tua rádio, vi que a sua rádio é uma rádio comunitária, mas uma rádio comunitária muito séria, com uma abordagem, tem um conteúdo interessante para as pessoas, né? Não fica falando bobagem, né? E aí eu falei assim, não, legal, vambora. Mas eu não curto muito, porque as pessoas estão meio perdidas. Todo mundo quer fazer live, todo mundo quer ficar ao vivo, e as coisas ficam assim, meio que sem conteúdo, né? Sem história para contar. Eu não curto muito. Eu acho que eu ouço alguns podcasts interessantes, tem alguns no Brasil, tem alguns fora também, que eu gosto. O Manel, caraca, o Manel da Globo tá aí, bicho. Pô, sensacional. Globo, diretor da Globo, tá ouvindo a gente aí, tá assistindo. Caramba, cara, Cara, tô Beijo, Manel. Muito feliz. Manel, o Fábio Taxista, o Fábio Taxista entrou aí também. Caramba, que histórico aí, ó. Fábio Taxista. Poxa, que legal. O Manel, ele é um dos maiores, um dos grandes sonoplastas e engenheiro de som do Brasil. Ele trabalha na Globo e ele tem um bate-papo também muito interessante na internet que aborda esse tema de
que tem a ver com a sonoplastia, né? Com sonorização, né? E eu acho que aí é interessante, quando você domina um assunto, e você explora esse seu conteúdo na internet, isso é muito interessante e muito relevante, porque você passa a ser uma referência nesse assunto. Agora, tem gente que fala um monte de coisa, né? Que fica falando cada semana ou cada dia fala de uma coisa diferente, e aí fica meio perdido. Mas de papo na web amanhã, né? Tá até aqui, ó, falando da manhã. De papo na web. De papo na web amanhã, às 8 da noite, na internet, lá no meu amigo Manuel GT. Poxa. Mané é um cara, meu irmão, você não tem ideia, o Mané é um cara poderosíssimo na Globo, porque ele é uma referência, na sonoplastia para televisão, tá? O cara sabe muito. E o que ele faz? Ele pega todo esse conhecimento dele e leva para a internet para atrair pessoas que já trabalham com isso, ou pessoas que têm uma relação, querem trabalhar. Aí é muito interessante, né? Mas quando você abre uma live para simplesmente ficar falando, eu acho que perde o sentido. Isso. E aí você tem um termômetro, né, Vitor, do pessoal que está saindo, está se formando hoje, né? Eu sinto o pessoal, assim, se formando, tá? Saindo das faculdades, do curso de rádio e televisão, com muita vontade de fazer e pouco de aprender. Sim, né? sim. Tem muita gente que faz rádio e televisão que não escuta rádio, cara. Que eu acho que é uma coisa assim impressionante, Vitor. Eu não tenho informação nenhuma, mas eu sou um ouvinte. A gente está vivendo um momento muito complexo para quem faz comunicação social e para quem faz marketing também, né? Comunicação social, jornalismo e marketing. Vamos ficar nessa tríade que move uma rádio, ou move uma televisão, ou move um veículo de comunicação, né? Por quê? Porque está tudo muito polarizado, né? Está tudo muito polarizado. E eu não fiz jornalismo, mas eu fiz rádio e TV na Estácio e tive aulas com grandes jornalistas, né? Grandes jornalistas, inclusive referências, né? O maior repórter aéreo do Brasil foi meu professor na faculdade. Sensacional. Então, e o que eu aprendi na faculdade, a galera meio que está saindo da faculdade hoje não faz. Que a notícia, ela não tem cara, né? A notícia, ela não pode ser embrulhada para presente, né? E também não pode ser destroçada, né? A notícia tem que ser entregue, né? Tem que ser entregue. Só que hoje tem gente que deixa a notícia mais bonita ou deixa a notícia mais feia, né? E isso eu acho que atrapalha um pouco, né? Isso eu acho que atrapalha um pouco. E aí, quando você vai trabalhar num veículo de comunicação e leva isso com você, acho que perde um pouco o sentido, né? As pessoas hoje, elas não estão mais vivendo aquela coisa. Eu, quando comecei a trabalhar em rádio, eu comprava lanche pro locutor na lanchonete, entendeu? Porque eu queria estar ali, eu queria estar no rádio, meu irmão, eu queria estar vivendo aquilo, né? Eu, quando entrei na Globo, em 2004, cara, eu vivi um sonho, né? Eu trabalhava com pessoas, trabalhava ali com o Luciano Huck, que era um cara que estava despontando na época, um cara me ensinou muito, e é um cara que ele conhece toda a equipe dele pelo nome e acredita em cada pessoa que está na equipe dele, entendeu? Desde o figurinista até o contra-regra, ele sabe o nome de todo mundo e acredita no trabalho de todo mundo, então eu aprendi muito. E vivi esse lado, né, que é um lado diferente da televisão, né? É um lado diferente da televisão, que era todo mundo muito amigo, muito parceiro, não tinha aquela coisa de polo, né? Não tinha um lado, todo mundo estava no mesmo lado, estava todo mundo trabalhando junto. Não tinha aquela coisa que tem hoje, fulano gosta de fulano, ou fulano votou no... Não tinha isso, cara. Tava todo mundo trabalhando junto. Eu acho que isso hoje faz falta um pouco, né? Porque hoje as pessoas já ficam assim com o pé atrás, né? Para que lado que você olha, ou qual é a tua vertente, né? Mas nessa época não tinha isso. Tava todo mundo vestindo a camisa e trabalhando junto. Eu acho que isso atrapalha um pouco para o veículo seguir em frente, né? Para uma rádio.
para uma... Ó, Leandro Barros, tá ouvindo a gente, tá? O Leandro Barros é um dos maiores guitarristas do Brasil e ele era o guitarrista da banda do Caldeirão do Hulk, cara. Caramba, cara, sensacional. Ainda é o guitarrista da banda do Caldeirão do Hulk, mas na minha época ele era o cara que ficava aí comandando as guitarras. Poxa, muito bom, Vitor. Isso que eu tô falando, ó, tu vê que tem uma galera que trabalhou comigo na Globo, entende muito bem. Hoje tem essa polarização, mas naquela época tava todo mundo junto, trabalhando junto, no mesmo barco. Ninguém queria saber qual era a sua ideologia, queria o resultado do programa. E isso, na verdade, quem estava começando vivia isso, né? Aquela coisa intensa e o aprendizado era constante. A gente não tinha tempo de falar de outra coisa a não ser fazer rádio, fazer televisão e tentar fazer o melhor e fazer bem feito. Pô, sensacional. Vitor, prometo que é a última para a gente fechar. Porque a gente, quando tem oportunidade, a gente quer. E, como eu te falei, da minha admiração que eu tenho por você é de coração. Obrigado. Poxa, acho você um cara sensacional. E o mais engraçado, que você é um cara bem-humorado, mas ao contrário de que muita gente acha, você não é o cara que as pessoas, eu acredito que cheguem perto de você, pede para você fazer aquelas piadas, né, que você fazia no programa. Não tem jeito. Isso é horrível, né? Eu não sou humorista, cara. Eu não sou humorista. Isso. Eu não sou humorista, mas, assim, o rádio, realmente, eu me transformo. Quando ligo o microfone, eu realmente me transformo, né? Não vou dizer que é um personagem, mas a minha sensibilidade fica aguçada e saem coisas engraçadas, né? Saem coisas engraçadas, e o papo fica bacana no ar, fica legal, fica bem bacana. Mas eu, com o microfone desligado, eu sou uma pessoa normal, tranquila, não sou humorista, não faço piada, sou muito bem-humorado, muito bem resolvido, mas não sou aquele cara que fica fazendo piada todo o tempo, né? Tentando ser engraçado todo o tempo. Pô, sensacional. Eu rio Vitor mais Júnior, do que faço rir. Eu não sou aquele cara assim, ó, tem que me fazer rir pra você rir. Não sou esse cara. Eu rio mais do que faço rir. Não, mas você é sensacional, Vitor. Olha, Vitor, de coração, quero te agradecer imensamente, cara. Eu posso te dizer, não é porque... Cara, é sério, não é porque você está aqui na minha frente conversando, mas para mim era uma das entrevistas que eu sempre quis fazer, né? É um prazer. Não, sério, Vitor, mas porque você é um cara que é referência mesmo. Que eu sempre escutei, sempre procurei acompanhar. Quando você saiu, né, da Mix, eu fiquei catando você na rádio. Se eu não me engano, fui te encontrar na Sul-América Paradiso de tarde. Fiz Paradiso, então, verdade. Foi te catando lá, então assim, eu sempre te acompanhei e achei você sempre um cara sensacional, um profissional assim, top, e eu fiquei realmente até nervoso. Confesso a você que duas pessoas me deixaram nervosas aqui, cara. Vinícius Donola, né? Vinícius Donola, cara é fera, hein? Cara é fera. E você, cara, de coração. Porque é aquela coisa que se mistura, a admiração. A gente está no mesmo barco. Você está aí se despontando como um grande profissional do rádio, fazendo um trabalho maravilhoso, muito interessante, com conteúdo relevante. Eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente para quem está começando no rádio e tem acesso a uma rádio. No início do nosso papo, eu já desmistifiquei essa coisa de rádio comunitária e rádio web. A rádio comunitária ela é uma rádio FM, né? Não tem essa de rádio comunitária. Ela é uma rádio FM com um curto alcance, né? Mas para muita gente no Rio de Janeiro, principalmente pessoas que moram em áreas de comunidade, ela tem acesso àquela rádio, àquela FM, porque o sinal dela é tão forte naquele perímetro que não deixa uma outra rádio aparecer ali naquela frequência. Então a pessoa é obrigada a ouvir aquele conteúdo que você está fornecendo ali naquele perímetro da comunidade. E você é um cara que não perde tempo. Você está levando um conteúdo relevante para os seus ouvintes, isso é muito interessante, né? E eu não tive a oportunidade ainda de acompanhar a sua programação musical, mas as suas entrevistas, você leva pessoas
que são referência, pessoas que têm um conteúdo, que têm o que dizer, né? E que podem somar, né? Que podem realmente transformar quem está ouvindo a tua frequência, né? De repente alguém que queira trabalhar em rádio, ou queira fazer jornalismo, ou então queira seguir num esporte. Eu vi que você já levou vários esportistas de várias áreas, né, de vários esportes diferentes, e esse seu trabalho é muito importante. Então, assim, a honra é toda minha, pelo conteúdo que você está levando para as pessoas. Poxa, Vitor, obrigado mesmo, Vitor. Olha, espero ouvir você novamente no rádio, né, num projeto. Diretor de marketing da FM O Dia está acompanhando a gente aí, tá? Alexandre Caramba! Sensacional! Chegou no final, que a gente já está se despedindo. Poxa, é verdade, Vitor. Poxa, muito obrigado pela honra de estar aqui, né, nos acompanhando, é muito legal. Eu costumo dizer, Vitor, até para a gente fechar, que essa pandemia teve muita coisa ruim, muito complicado. Eu trabalho no Hospital Federal de Andaraí, então a gente vê muita coisa, né, cara, famílias, né, destroçadas, mas como tudo na vida a gente tem que procurar encontrar algo positivo. E essa pandemia, para mim, assim, né, para minha pessoa, deu oportunidade de conversar com muita gente boa e o mais importante, aprender. O papo que a gente teve hoje, eu absorvi muito mesmo e vou carregar, né, pro meu coração, vou estudar, por exemplo, o que você trouxe da questão do podcast nos Estados Unidos, eu sinceramente não tenho assim, esse conhecimento e vou procurar pesquisar, porque eu acho que a vida é isso. Sim. A gente aprender a ouvir com quem tem mais estrada do que a gente. E você é referência e quero te agradecer do fundo do meu coração aí e espero ouvir você no seu projeto que você almeja, que você sonha. Vitor, quero te agradecer demais. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Sucesso aí na sua rádio, tá? Um grande abraço. Obrigado, Vitor. Vitor Júnior Brasil. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Antes de fechar, tô cansado de ser enganado, hein? Só para lembrar dessa frase. Sensacional. Vitor, obrigado. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.